Todos os Vingadores originais foram de arrasta pra cima e o Hulk continua sendo humilhado. Quem que sobrou? Bom, com esses 2 primeiros episódios da segunda temporada de Loki, tá praticamente confirmado. O Loki é o novo Tony Stark do CM. Agora ele é o protagonista dessa nova fase, tá claro. Depois do segundo episódio da série, o Loki pode ter finalmente aceitado a proposta do aquele que permanece ficado no comando da TVA. Agora ele vai liderar a guerra contra as variantes do Kang. Será que é o Loki que vai recrutar o Deadpool e o Wolverine pra TVA? Será que é o Loki que vai morrer no final dessa vez? Vamos conversar muito sobre isso agora, vamos lá. Ernesto Specter aqui. Galera, uma coisa que eu acho que a galera ainda não pegou, mas que tá acontecendo agora no CM, é o Loki se tornando o maior herói da Marvel. Tá acontecendo agora, diante dos nossos olhos, ok? Vocês têm que pensar o seguinte, pensem, o herói com o maior apelo do público acaba se tornando o protagonista do universo compartilhado. É assim que funciona. Ganha o protagonismo aquele que os fãs mais gostam, sempre assim. Aquele que faz o público pagar pra ver, né, brilhando no cinema. Esse é o cara que vai ser o rosto do CM. Tá pagando pra ver aquele cara? Tem que ser aquele cara. É dinheiro que manda, é tioqueiro. Foi o que aconteceu com o Homem de Ferro, né? O Robert Downey Jr. lá. O Robert Downey Jr. era o ator mais carismático, teve os filmes mais impactantes do início do CM, construiu tudo, né? Todos os fãs adoravam ele como Tony Stark, é unânime. E atualmente tá acontecendo isso. Todo mundo gosta do Loki, né? Agora, no Homem de Ferro, assim, tipo, todo mundo gostava dele. Mesmo quando o Homem de Ferro tinha lá filme ruim, entre aspas, filme que desagradava a galera, tipo Homem de Ferro 3, que eu curtia e tal. Ainda assim, o carisma do Robert Downey Jr., a forma como ele interpretava o Tony Stark, conquistava o público no geral. Ele foi o grande protagonista do CM, dessa forma. Ele virou a cara da Marvel, entrou na história do cinema, por justamente ter sido o rosto de várias fases, entende? De universo compartilhado, do antes e o depois. Por isso que eu falo história do cinema. Porque, porra, antes da Marvel não tinha essa coisa de universo compartilhado da forma que a Marvel fez. E na minha opinião, o Loki, ele tá com uma trajetória bem parecida. Bem parecida. Mesmo que os filmes do Thor que a galera não gostava, ele tá com uma trajetória parecida. Ainda assim, o Loki se destacava. Em todos os filmes ruins do Thor, o Tom Hiddleston roubou a cena como Loki. Pode lembrar. Quando você esperava pra ver o Loki em cena. E se você parar pra pensar, todos os grandes nomes do CM já foram embora. Todos já foram embora. Homem de Ferro morreu. Viúva Negra morreu. Capitão América ficou velho, né? Aí passou o bastão. Esses atores já meteram o pé da Marvel. Alguns até brigados com a Disney, como por exemplo a Scarlett Johansson. O Gavin Arqueiro aposentou. A Kate Bishop tá no lugar dele agora. O Chris Hemsworth, que é o Thor, ele já falou que agora vai tirar um tempo pra família dele. Cansou, né? É muita piada. Ele tava curtindo o que o Taika Waititi estava fazendo. Ele descobriu um problema de saúde, inclusive, né? E é isso que eu falei. Ele deixou claro numa entrevista que ele ficou muito insatisfeito com o fiasco vergonhoso que foi Thor, Amor e Trovão. Ou seja, eu não tô brincando, aconteceu. Ele confirmou que só volta se tiver alguma mudança de rumo grande. Uma mudança grande de rumo em como o Thor tá sendo escrito no CM. Ou seja, ele não ficou satisfeito com as piadinhas do Taika Waititi. Porque, cara, se um cara lê Thor rapidinho nos quadrinhos, porra, o Thor não é piadista. Como pode? Como é que vai transformar um cara que fala daquele jeito, tipo aqueles caras das antigas da Bíblia? Porra, não pode fazer piadinha. Então quem sobrou da formação original? Só o Hulk do Mark Ruffalo. Mas assim, os direitos do filme solo, do Hulk, filme solo, ok? Estão aqui no Universal. Então ele nunca vai ganhar destaque, nunca vai ganhar protagonismo. Isso é... esquece. Não tem como. É por isso que você fica pensando, porra, por que o Hulk não faz isso? Por que não volta a ter aquela... ficar berserk daquele jeito, vai ficar tirando selfie? Porque, cara, os caras não podem fazer nada, vão ficar levantando a bola pra ele. Cara, a Disney é muito sacana, né, galera? Porra, cara, vocês me emprestam, mas eu não vou fazer, eu não vou deixar ele bom pra vocês, não, ok? Você me empresta que eu vou usar ele aqui no cantinho. É que, tipo uma plantinha que tu vai deixar ali só pra enfeitar a tua casa. Depois tu pega a planta. Não vou deixar ela crescer, não, vou ficar podando, né? Ele teve uma boa representação em Vingadores 1. Mas depois disso, só ladeira abaixo, né? Chega a parecer boicote com o personagem. Parecer não, né? Eu acho que é, mas, pô, ele foi humilhado filme após filme. Agora chegou no fundo do poço na série da She-Hulk. Ali, pra mim, pô, bota o maluco pra ser, sei lá, cara. Porra, bota ele pra apresentar o Inerd. É fundo do poço total. Então, quem foi que sobrou? Bom, dos Vingadores originais, ninguém. Só que o Loki foi o grande antagonista da fase 1. A fase áurea do CM. O Loki é parte desse elenco original do CM. Ele conquistou todo mundo muito tempo atrás. Sabe, quando tudo começou. Quando tudo começou, ele era um dos grandes personagens do CM quando o CM foi fundado. Eu arrisco até dizer que boa parte da galera gostava mais dele do que do Thor, né? E até de alguns outros Vingadores. Já naquela época, não sei se eu tô falando com você certamente, mas
Talvez com você aí, você fala, pô, eu sim, PT, eu gostava mais do Loki do que todo mundo. Acontece, já vi esse tipo de comentário. Imagina hoje em dia. Tu não tem mais Tony Stark, tu não tem mais Chris Evans, o Capitão América, entende? Então você, porra, sobrou ele. E pra mim, considerando que só sobrou ele dessa época áurea, eu cravo aqui, o Loki já é a cara da Marvel nessa nova fase. Eu não tenho dúvida. Pode botar vários rostos aqui da nova fase da Marvel. Porra, Doutor Estranho, Nick Fury, Capitão Marvel. Se botar o Loki, você para e olha pro Loki, aquela conexão rápida que tu vai ter, assim, sabe? De rosto da Marvel. Agora é uma fase sobre multiverso, sobre viagem no tempo. O Kang, ele é o grande vilão. O Kang é o novo Thanos do Sam. E o principal vilão do Kang, quem é? Quem que é o vilão do vilão? É o Loki. O Loki junto com a TVA estão na linha de frente contra os Kangs. São os caras que mais manjam do que está acontecendo. Vocês entendem que o grande confronto agora no Sam é esse? Kangs versus TVA. É isso. A série do Loki conseguiu evoluir e muito o conceito da TVA dos quadrinhos. Uma coisa que era meio qualquer coisa nas HQs, meio de escanteio, inclusive, né? A série do Loki transformou numa baita ideia. Uma parada super icônica, gostei demais. O conceito da TVA no CM é obra-prima. Tá muito bacana. Espero que os quadrinhos levem pra lá, né? É bem legal isso que uma coisa tão bem trabalhada agora esteja guiando os grandes problemas da narrativa do universo cinematográfico da Marvel. Porque é o que tá acontecendo, é isso. Tá tudo em volta de uma coisa que era secundária nos quadrinhos. Tá tudo em volta da TVA. E isso é importante para manter esse universo vivo e bom. A TVA agora é o que tá deixando o multiverso do Sam ser rico. Ser rico, ter mais informação, ter possibilidade. É a série do Loki que tá dando todo o background sobre os Kangs. A TVA, quando tava no comando do Aquele que Permanece, né, sob o comando dele, foi a grande estrutura. A grande máquina de guerra temporal para podar as variantes do Kang e do multiverso junto com as linhas do tempo deles. E ao que tudo indica, é o Loki que manda lá agora. Se vocês lembrarem do final da primeira temporada, vocês vão lembrar que o Aquele que Permanece, na verdade, não era o vilão pro Loki. Não era. Ele era a maior força contra os Kangs. Ele era vilão dos Kangs. Ele salvou o multiverso da guerra multiversal de Kangs. Ele tá fazendo um bem pro multiverso. O Aquele que Permanece era bom. Aí entra outra questão de perspectiva também, né? Porque pro Loki, o Aquele que Permanece estava certo. Enquanto pra Sylvie, ele era um genocida, aniquilou inúmeras linhas do tempo, inclusive a dela. Tirou ela da casa dela quando ela era criança. Mas foi o que eu falei, apesar das atrocidades, tem uma lógica visando o bem maior no que ele fazia. E onde que o Loki se encaixa nisso, Pedro? O plano do Aquele que Permanece com a Sylvie e o Loki era fazer essa oferta pra eles. O Aquele que Permanece queria o quê? Queria transformar o Loki e a Sylvie nos comandantes da TVA. Eu imagino até que o plano do Kevin Feige desde o começo fosse transformar o Loki no diretor da TVA ali, naquela oferta mesmo. Eu imagino que eles estavam pensando nisso no início. Eu não duvido nada de ter um final principal do fim da primeira temporada com o Loki já assumindo a TVA. Na minha cabeça esse devia ser o final principal. Mas aí fizeram outro final alternativo, né? Que foi o final que a gente viu lá com o Loki indo pro passado da TVA. Tanto que a própria diretora da série falou que não sabia dessa cena do Loki voltando pro passado da TVA. Aquela cena final lá, né? Provavelmente essa cena foi gravada depois do final das gravações de Loki com a diretora. Daí, quando viram que os primeiros episódios de Loki já tinham sido um sucesso absurdo, provavelmente escolheram o final que dava uma continuação pra série, né? Pra já poderem anunciar uma segunda temporada. Lógico, né? Fala pra vocês, né? Que é Tio Akira que manda. Mas repara, galera, que tá tudo se encaminhando pra ir pro mesmo lugar do final da primeira temporada. Tá se encaminhando pra isso. Como? De que forma? Com o Loki aceitando a proposta do Aquele que Permanece. Vocês têm que reparar que o Loki tá caminhando pra assumir a liderança da TVA de forma natural, orgânica, ok? Os Guardiões do Tempo foram desmascarados. O Aquele que Permanece foi morto pela Sylvie. A Ravonna tá foragida com a Miss Minutes. A General Dox foi presa. Sobrou uns gatos pingados da mesa da TVA lá. A juíza, por exemplo, né, que na verdade se sente traída pela TVA, se sente manipulada. É café com leite ali. A hierarquia da TVA foi por água abaixo, acabou. Toda a cadeia de comando está sendo desmantelada episódio por episódio. Tá uma bagunça. Então eu tô vendo já o Mobius, a B15 e o Loki no comando das coisas ali, já nesse segundo episódio. Pra mim já tá acontecendo, eles estão mandando ali. A gente tem que ver ainda se vai ter alguma parada mais formal pra botar o Loki na liderança, sei lá, algum ritual, não sei. Mas o Loki já tá trabalhando ativamente com a TVA, como líder praticamente. A TVA já é a casa do Loki, ele já entendeu a missão dele de parar as variantes do Kang. Ele sente essa responsabilidade. Ele já poderia ter ido embora, mas não, ele tá ali. Ou seja, a série deu uma volta pro Loki acabar aceitando, de forma natural, o cargo que o Aquele que Permanece ofereceu pra ele. Olha que bacana. Até o final dessa segunda temporada, talvez a Sylvie aceite também. Ela tá com a pulseira de mão lá do Kang que controla o tempo.
Aquela é uma baita arma pra lutar contra os Kang. Nossa, cara, a Sylvie tá muito poderosa. Mas o ponto aqui é que isso significa que a gente pode sim ver o Loki representando a TVA em Dinastia Kang e em Guerras Secretas, né? A gente pode ver o Loki indo buscar heróis em realidades alternativas pra enfrentar variantes do Kang. O Loki tem esse poder, essa possibilidade de selecionar personagens em realidades alternativas. Galera, só imagina, só vislumbra como é que o cinema iria loucura com o Loki indo buscar o Deadpool, o Loki indo buscar o Wolverine do Hugh Jackman, indo buscar os X-Men. Porra, o Miranha do Tobey Maguire. Você é pirar. Olha, eu juro, eu tô falando, tô todo arrepiado. Imagina o Loki abrindo lá, você, vem comigo, e o Miranha. Eu piro de pensar isso, eu piro, de verdade. Só imagina o Loki indo buscar o Tocha Humana do Chris Evans. Imagina isso, galera. Chris Evans voltando como Tocha Humana, ele gostou pra caraca. O Chris Evans disse que adorou esse pessoal do Tocha Humana. Ele voltaria como Tocha Humana ao invés de Capitão América, que doideira. Jessica Alba voltando como Sue Storm. Esse é bom demais, cara. Pô, esse trabalho é bom, né, que eu tô fazendo. Eu adoro esse trabalho. E você pode estar falando, Pedro, você tá viajando pra caramba. Galera, é possível, possível não é? Você acha que isso daria dinheiro pros cofres do Kevin Feige? Daria, você sabe que daria pra caralho. A galera ia pirar com uma coisa dessa. Olha como é que eu fico. A galera ia pirar. Se o Kevin Feige, você acha que o Kevin Feige já sabe que a galera ia pirar? Sabe. Se é possível, o Kevin Feige sabe que dá dinheiro. Por que ele não faria, cara? Ele vai fazer. Ele vai fazer isso. Você vai bolar com o que vai acontecer. Anota esse vídeo. Eu já acertei vários outros, né? Vários outros que não... o Pedro tá maluco, Anota isso. Então, assim, eu consigo ver o Sam caminhando pra essa direção aí, com o Loki no comando da TVA, virando o grande protagonista dessa nova fase aí, quando a coisa começar realmente a pegar fogo, sabe? O cenário tá sendo montado pra isso. Mas aí, o que vocês acham disso? Vocês estão sentindo mesmo que eu? E se o Loki é o novo Tony Stark do Sam, será que ele vai morrer no final? Ou vai ganhar um final feliz com a Sylvie, igual o Capitão América com a Peggy Carter? Tá maneiro, né? Comenta, galera, comenta que é importante. Toca aqui agora, metralha essa inscrição, porque a gente vai cobrir tudo. E ativa o sininho, é importante pra caramba. Não tô escapando nada, hein, rapaz, tô falando sério. Tamo junto, espero você no próximo vídeo. Caprichado, valeu, galera, obrigado, fui!